Olá pessoal, hoje falaremos sobre o curso de Estética de Hegel. A estética faz parte do espírito absoluto do sistema hegeliano e ela está presente nesta pequena obra. Então nós temos aqui um volume, 2 volumes, 3 volumes, já está pesando, vamos para o 4º volume. Enfim, são apenas esses 4 pequenos volumes que Hegel nos apresenta o seu curso de Estética, ou a sua filosofia da arte. E é sobre esses livros que irei tratar hoje. Começamos falando sobre o conceito de arte. Para Hegel, a arte se define enquanto ideia. E quando falamos ideia em Hegel, não estamos falando aqui da ideia subjetiva, mas de uma ideia objetiva, presente na primeira parte do sistema hegeliano, que é o ser. Já a arte, enquanto representação sensível, é determinada pelo processo histórico. A arte, para Hegel, é limitada, porque a filosofia e a religião são modos de apresentação do absoluto mais refinados. Lembrando que no sistema hegeliano a arte faz parte do espírito absoluto. E no espírito absoluto nós temos, como primeiro momento, a arte, segundo momento, a religião e terceiro momento, a filosofia. A arte seria a tese, a religião a antítese e a filosofia a síntese. Portanto, a arte sendo limitada, ela é superada na síntese pela própria filosofia. Portanto, nós atingimos melhor a verdade pela filosofia e pela religião do que pela arte. Mas a arte, sim, ela tem um status especial, porque ela faz parte desse espírito absoluto em Hegel. Mas como assim? É como se nós quiséssemos alcançar o absoluto, a verdade, e nós alcançamos esse absoluto, essa verdade, essa identidade entre ser e pensar, pela arte, pela religião e pela filosofia. Hegel apresenta a arte no seu processo histórico, por meio da história, e fala da arte simbólica, da arte clássica e da arte romântica. E ao fazer uma filosofia sobre a arte, Hegel prefere a utilização do termo filosofia da arte e não o termo estética. Hegel leu os trágicos gregos, leu Shakespeare e leu os poetas do seu período. Hegel admirava muito Mozart, Rossini e outros grandes artistas do seu período. Kant, sedentário, admirava as belezas da natureza. Hegel, nômade, admirava o belo artístico. Numa definição, podemos dizer que Hegel dizia que a arte é quando colocamos a ideia na matéria. Depois da ideia se realizar na história pela liberdade, ela se voltava a si buscando se autoconhecer. E a arte era um dos caminhos que a ideia utilizava para gerar o autoconhecimento. O espírito humano é ele mesmo uma parcela do espírito que o ultrapassa. Kant dizia que o belo é aquilo que nos agrada e é, portanto, subjetivo. Para Hegel, o absoluto encarna-se nas próprias coisas. Tudo, na verdade, é manifestação do espírito absoluto. E é justamente pela arte e também pela religião e pela filosofia que há a supressão das grandes dicotomias, como, por exemplo, matéria e forma. Portanto, sabemos que o objetivo final da arte é revelar a verdade, e o belo é histórico. A arte, assim, é colocar na matéria uma grande ideia. A origem da arte, diz Hegel, é religiosa, e a autonomia da arte é tardia. A ideia nada mais é do que a revelação do absoluto, de Deus, e a arte será bem-sucedida quando ela fizer uma boa representação do absoluto. O ideal remete à ideia de Deus, e a arte será bem-sucedida quando, por meio de sua representação sensível, ela conseguir atingir o divino, atingir o absoluto. Para Platão, o belo era ahistórico, abstrato e intemporal. Já para Hegel, o belo é algo concreto, e ele é desdobrado historicamente. Hegel, ao falar do belo, ele fala do belo em si, e não desta ou daquela beleza. E deste belo em si, ele deduz as belezas particulares. Neste aspecto, ele concorda com Aristóteles, que dizia somente há ciência no universal. E ele concordava também com a crítica que Platão fazia à arte sensível, à arte ilusória, sendo apenas uma cópia do plano das ideias, do plano ideal. Conforme diz Hegel na sua obra, a arte é aparência, mas esta aparência é real. Ela é manifestação sensível, perceptível do que os homens, os povos, as civilizações conceberam graças a seus espíritos e exprimiram graças à criação de obras de arte concreta. E daqui nós temos também uma famosa tese que ele defende, da arte enquanto um gênio amigável. Ele diz:
O belo existe em toda parte ao redor de nós. Ele intervém em todas as circunstâncias da vida, como neste gênio amigo que encontramos em toda parte. O belo, portanto, é este gênio amigável, segundo Hegel, e ele está em toda parte, nas criações humanas. Ele não está no mundo sensível, no mundo da natureza, mas está na criação artística do ser humano. E assim ele defende a superioridade do espírito sobre a natureza. O belo artístico para ele é superior ao belo natural. Por quê? Porque simplesmente é uma produção do espírito, e dessa forma o espírito será sempre superior à natureza. Lembrando que no sistema nós temos como primeiro momento a ideia, como segundo momento a natureza e como terceiro momento o espírito. Nesse sentido, o espírito é a síntese entre a ideia e a natureza. E, como consequência, nós temos a tese de que o espírito é superior à natureza. Para Hegel, a pior ideia é mais elevada que a maior produção da natureza. Assim, a arte não pode ter como finalidade uma imitação da natureza. Já Aristóteles dizia que a arte era imitação, era mímese da natureza. A finalidade da arte, assim, não é satisfazer a recordação, mas satisfazer o espírito. E assim chegamos ao sistema da arte, que é dividida em arte simbólica, arte clássica e arte romântica. E isso se dá por meio de uma passagem de uma forma bruta da arte ao espírito livre. Cada momento histórico, segundo Hegel, possui a sua arte privilegiada. A arte, assim, faz parte do espírito de um povo, do ethos de um povo. Ela traduz esse espírito do povo. O conteúdo da arte acaba se confundindo com a história das religiões, que se confunde com a história do mundo. Passamos então agora à primeira forma de arte, a arte simbólica. A arte hindu é uma forma rudimentar da arte simbólica. Já a arte egípcia é o seu exemplo perfeito. A arte privilegiada aqui na arte simbólica é a arquitetura, que é uma matéria inerte e opaca. Hegel chama a arte simbólica de pré-artística, porque ela não se separou ainda da sua intuição sensível. Exemplos são as pirâmides do Egito, que eram ofertas aos deuses e uma espécie de imortalização dos reis. Passamos agora à arte clássica, que é a arte grega. A forma privilegiada aqui é a escultura, que não é apenas matéria, como era na arquitetura, mas agora é matéria e forma. Diz Hegel que na escultura há uma perfeita adequação entre forma e conteúdo. Diz Hegel no seu curso de estética, enquanto a arte simbólica é balançada entre 1000 formas, a arte grega determina livremente sua forma, em função da ideia, do conceito, das intenções que animam o artista. A técnica é tão perfeita que domina perfeitamente a matéria sensível. Mas esse equilíbrio entre forma e conteúdo é frágil, e já a partir do momento que Platão viveu, a arte clássica entra em declínio. Por fim, chegamos à arte romântica. É importante frisar que a arte romântica para Hegel não é romantismo. A arte romântica é a arte cristã da Idade Média até o século XIX da Idade Moderna. Aqui nós temos 3 formas de artes privilegiadas: a pintura, a música e a poesia. Pintura para Hegel é a aparência visual em 2 dimensões. A música é a interioridade subjetiva ligada ao tempo e a poesia é a subjetividade exteriorizada nas palavras. E aqui é o momento em que o espiritual predomina sobre o material, portanto é o apogeu da arte. É o cume da espiritualidade, é quando o espírito se volta a si mesmo. E ao citar essas 3 artes, Hegel está falando do quê? Quando ele fala sobre a pintura, ele trata desde a pintura medieval até o período em que ele estava vivendo. Mas é para a pintura renascentista que ele frequentemente se dirige, ainda que posteriormente exalta também a pintura holandesa do seu tempo. Já sobre a música, ele trata do quê? Ela é inserida da mesma maneira, com ênfase na transição da Renascença ao Romantismo, ou seja, com a transição de um mundo voltado ideologicamente para a religião em direção ao reconhecimento do homem, diante de seus sentimentos e paixões direcionadas para o mundo em que vive, no estado em que vive, com a preocupação de sua condição no mundo em que está inserido. Já sobre a poesia, ela é especialmente trabalhada e seu delineamento acontece desde o período clássico até a poesia contemporânea a Hegel. Ele dedica a maior parte desse momento à poesia do seu tempo,
ao mesmo tempo em que delimita historicamente essa forma de arte diante de 3 gêneros da poesia: o épico, o lírico e a poesia dramática. Então vimos que há 5 formas de arte: a arquitetura, que é a arte privilegiada da arte simbólica; a escultura, que é a arte privilegiada da arte clássica; e por fim, da arte romântica nós temos a pintura, a música e a poesia. E a poesia ocupa o lugar mais alto, porque a poesia é a síntese entre a pintura e a música. E por que a poesia? Hegel diz o seguinte: a coerência de um sistema que visa alcançar o conceito, o universal, obriga a conceber um privilégio à arte que supera a sua subjetividade para exteriorizar-se no mundo. E quem consegue isso é a poesia. Citando novamente Hegel, a arte é apenas um grau de libertação do espírito. O espírito puro só pode ser encontrado na religião revelada, na qual o conteúdo da ideia toma sua forma infinita e o saber imediato se imediatiza no revelar, e o pensamento livre apenas é conseguido na união da arte e da religião, ou seja, na filosofia. Sobre o fim da arte, diz Hegel que nenhum Homero, Shakespeare, Sófocles ou Dante podem ser reproduzidos no seu tempo. Cada um é filho do seu tempo, segundo Hegel. E assim ele está retratando a decadência da arte romântica de sua época. Lembrando que a arte romântica é a arte cristã da Idade Média e da Idade Moderna até o período em que Hegel viveu. E ao atingir o seu auge, ela também entrou em decadência. E essa decadência é vista claramente no século XIX, quando a arte não representa mais o absoluto. E com isso ocorre o nascimento da estética moderna, da estética que se desenvolve a partir do século XIX. A estética moderna, segundo Hegel, prega a liberdade do artista, a autonomia da estética e uma tábula rasa para o passado. E desta forma ele está prevendo o futuro, porque Hegel está apontando aqui o fim da arte do seu tempo e está prevendo que, no futuro, a arte terá uma autonomia bem maior direcionada ao artista. E, de fato, é isso que ocorre. Com as vanguardas do século XX, isso se vê claramente, essa autonomia gigante do artista. Sobre isso, diz Hegel, o apego a um conteúdo particular e a um modo de expressão em relação a esse conteúdo tornou-se para o artista moderno uma coisa do passado. E a própria arte tornou-se um instrumento livre que ele pode aplicar, na medida de seus dons técnicos, a qualquer conteúdo, seja de que natureza for. E ao falar desta forma, Hegel acertou, porque é justamente isso que ocorre com a arte do século XX. A posteridade considera como hegeliano todo o procedimento estético que valoriza a ideia. A arte para Hegel e o próprio belo é um produto histórico, e justamente por isso ele analisa os sistemas de artes por meio da história da arte. Enfim, vimos que arte para Hegel é colocar na matéria uma grande ideia, e por isso ele considera superior o espírito sobre a natureza. Na história da arte, nós saímos de uma forma bruta ao espírito livre. Nós passamos então por 5 formas de arte: a arquitetura, a escultura, a pintura, a música e a poesia. A arte, assim, nada mais é do que uma adequação do conteúdo espiritual à sua forma material sensível.